Olá pessoal, tudo bem? Ver aqui para nossa videoaula, página 23, Focus on Language, fazendo então a correção de Comparatives and Superlatives. E aqui no primeiro já vem falando assim, ó, para ler o que é comparativo e superlativo, tá? Comparativo é utilizado, já falei na aula passada, para comparar coisas, pessoas, lugares, situações com outras coisas, lugares, pessoas e situações. O superlativo também é utilizado para isso, fazer uma comparação, mas quando eu utilizo o superlativo, eu comparo coisas, pessoas, locais e situações, é com o grupo em que eles pertencem, grupo de pessoas, grupo de lugares, grupo de situações. E quando eu utilizo o superlativo, eu supervalorizo a informação ou diminuo ela demais, ou seja, a pessoa mais forte no mundo, ou seja, não tem ninguém mais forte que ela, como a pessoa mais fraca no mundo, ou seja, não tem uma pessoa mais fraca que ela. Mais ou menos nesse sentido aí para vocês entenderem. Igual aqui vem falando, Uganda é dos menores países lá na África, mas é muito diverso. Olha aqui, o menor dos países da África, e aí é superlativo. Ele é muito diverso, mas é o mais diverso, então ele é também superlativo. Agora aqui, a minha escola, ela é menor do que a da Anne, mas é muito diversa. E aqui eu estou comparando duas coisas, então aqui é comparativo e aqui eu estou supervalorizando. Isso eu falei para vocês na aula passada. Eu mostrei essa tabela aqui, eu falei para vocês o comparativo, eu falei o superlativo, até duas sílabas. No comparativo eu coloco ER, no superlativo eu coloco EST. Só que se tiver mais, né, o adjetivo tiver mais do que duas sílabas, geralmente eu vou colocar o more antes do adjetivo e o adjetivo vai ficar na forma base dele. Se for no superlativo, eu vou colocar o the most, né? O most aqui ele indica a parte do superlativo. Aqui algumas observações que eu coloco IER se termina em consoante seguida por Y, IEST se também termina em consoante seguida por Y. Isso aqui eu falei tudo para vocês na aula passada. Vimos esses exemplos e aqui há exceções a regras, né, que são irregulares. No caso do good, para comparativo better, para superlativo best. O bad fica worse e worst. E o far fica farther ou further. E aqui farthest, furthest. Beleza. Falei toda essa parte aí para vocês. Então vamos lá, os exercícios completando aqui. Na forma do comparativo, o inteligente, more intelligent. O cold, colder. Warm, warmer. O short, shorter. O good, better. O important, more important. Articulate, more articulate. Heavy, heavier. Hot, hotter. Todas essas aqui então são comparativos. Veja, coloquei o more aqui nos três, intelligent, important e inarticulate, porque tem mais do que duas sílabas. E no superlativo, most intelligent, coldest, warmest, shortest, best, most important, most articulate, heaviest e hottest, tá? Então todos esses aqui superlativo. Veja, quando colocou no inteligente acrescentou o most, a mesma coisa aqui no comparativo com more, não precisou de colocar nem R no final aqui e nem EST no final aqui. Por quê? Porque utilizou a outra palavra para indicar aí o mais, né? Vamos dizer assim. Então essas são aqui o comparativo e superlativo. Mostrei isso aqui para vocês também, eu li isso daqui. Então vamos já direto ao assunto. No exercício 3 era para completar as sentenças usando a forma correta dos adjetivos em parêntese. E nós temos eles aqui, ó. Então, I believe Spain to be the most beautiful country in the world. Eu acredito que a Espanha é o país mais bonito no mundo. Ou eu poderia tirar o most e colocar o least.
I believe Spain to be the least beautiful country in the world. O país menos bonito, ou seja, o mais feio, vamos dizer assim, no mundo. Então poderia usar o most ou least, que é dessa referência que a gente viu aqui para cima, tá? Mas quem colocou the most beautiful, tudo bem, é isso mesmo. Na B, what is the coldest place you ever been to, né? Qual é o país mais frio que você já esteve? Ou what is the least cold place you ever been? Qual é o país menos frio que você já tem estado? E aqui é claro, utilizou o least, é claro que o verbo vai ficar aqui, o adjetivo vai ficar aqui na sua forma base, que é menos frio. Já está indicando aqui menos frio. Agora aqui coldest, mais frio, tá? Na C, I don't think Canada is more diverse than Brazil. What do you think? Eu não acredito que o Canadá é mais diverso do que o Brasil. Ou I don't think Canada is less diverse than Brazil. Eu não acredito que o Canadá é menos diverso que o Brasil. É um país bastante diverso também, tá? Mas acho que o Brasil ainda é mais. A letra D. David Bowie is one of the most eclectic artists in the music industry. Quer dizer, o David Bowie é um dos mais ecléticos artistas na indústria musical. Ou least eclectic, menos eclético. Mas ele é muito eclético, então é o most mesmo. Na E, are Hollywood movies better than Bollywood ones? Quer dizer, os filmes de Hollywood são melhores do que os de Bollywood? Tá? A F, respecting diversity means to understand that any culture is as important as your all. E aqui está falando que respeitar a diversidade é a forma de compreender qualquer cultura, e compreender qualquer cultura é tão importante quanto a nossa. E aí, por que foi utilizado o as? Porque eles estão equiparando aí as informações na igualdade. E quando você vai equiparar na igualdade, o uso do as é melhor do que você colocar is more important than your all. Que aí você está falando que se você respeitar a diversidade, a forma de entender qualquer cultura é mais importante do que a sua própria. Quer dizer, não é isso que está dizendo. Quer dizer que se você tem o entendimento e respeito, é tão importante quanto a sua, porque as outras também é importante como a sua. Por isso que aqui ficou as important as. Na G, do you think music is one of the most effective form of communication among different people? Você acha que a música é uma das formas mais efetivas de comunicação entre pessoas diferentes? E aí, most effective. Se colocar least, falar que você acha que a música é uma das formas menos efetivas de comunicação? Não é. Então, é só uma opção do least aqui, tá? Mas quem colocou the most effective, tá aí, é perfeito. Aqui nessa 4 as respostas variam bastante, tá? Então você entender as questões e responder aqui. Who is the most intelligent person you know? E aí eu vou colocar, mas a minha ela não vai servir muito de referência, tá? Por isso que vocês nem vão colocar isso aqui, porque vai ficar estranho de vocês, né? A pessoa mais inteligente que eu conheço. Opa, coloquei the wife. My wife, minha esposa. Inteligentíssima ela. A pessoa mais inteligente que eu conheço. A pessoa mais alta que eu conheço. My cousin. Ele é mais alto que eu, é mesmo. A pessoa mais culturalmente diversa. Aliás, qual é a cidade, né? Qual é a cidade mais diversa culturalmente que você já visitou? Eu já visitei. Eu vou colocar aqui Salvador, Bahia. Eu acho que é Salvador.
What time of the day you are most productive? Qual o horário do dia você é mais produtivo? In the morning, de manhã. Então essas aqui são as informações, mas são minhas, claro. Se você for para um lugar que é bem diverso, você vai colocar aqui. Se você é mais produtivo à noite, você vai colocar aqui. Quem é a pessoa mais inteligente? É seu pai, sua mãe, um primo seu, um amigo? Você vai colocar aqui. E quem que é a pessoa mais alta? Eu coloquei que é meu primo e realmente ele é bem mais alto que eu. Mas você conhece outra pessoa, você vai colocar aqui, tá bom? Aqui embaixo difere um pouco, né? Nós temos aqui algumas pessoas e vamos fazer frases de comparação para elas, tá? Então eu vou colocar aqui, vou deixar mais ou menos assim: Catherine Middleton. Vamos lá. Catherine Middleton is taller than Maria Antonieta. Então eu tô falando que a Catherine ela é mais alta do que a Maria Antonieta, que é a Chiquinha. Vou colocar aqui: Obama is more. Alguns aí vão charismatic person than, e aí eu vou colocar aqui Chris. E alguns vão falar que não, né? Mas vamos lá, Hemsworth é um nome, né? E aí eu tô falando aqui que o Obama é mais carismático. Por que eu coloquei esse carismático com letra maiúscula? O Obama é uma pessoa mais carismática do que o Chris, tá? Esses aqui são só exemplos, tá? Não quer dizer que é isso. Por favor, não vai colocar comentário aí que não é, você não acha. Cada um tem sua opinião. Isso aqui é só para vamos lá, para motivos didáticos, né? Só para você entender como é que faz. E assim, eu fiz comparativos usando o taller e aqui o more charismatic, tá bom? Mais ou menos assim que você irá fazer. Aqui no 6 também vocês irão responder, vai variar bastante essas informações aqui de acordo com o meu, mas vamos lá. The most beautiful country in the world. Bom, eu vou colocar Brasil, tá? Vou colocar o Brasil, que é o que eu conheço mais. Mas é claro, se você quer colocar outro, fica popular, fica à vontade. The most popular sport in your country. Aí eu vou colocar aqui, ó, soccer. É o esporte mais popular. The strongest person you know. Vou colocar aqui o Rubens, professor de educação física, é forte. The old city in your country. Eu vou colocar aqui São Vicente. São Vicente na Baixada. Soccer player who is famous as Pelé. Vou colocar aqui Maradona. Famoso igual Pelé. Não chega tanto, mas é bem famoso. The farthest from home you ever been. O mais longe que você tem estado. Canada. Tá? O mais longe que eu tenho estado da minha casa, Canadá. The saddest song you ever heard. I don't know. I don't know. E a country that is more culturally diverse than Brazil. Um país que é mais diverso culturalmente do que o Brasil. I don't know. Também não conheço. Eu vou colocar as duas últimas que eu não conheço, tá? Mas uma música aqui que vocês podem Last Kiss by Pearl Jam. Tá? Quem não conhece essa música, pesquise aí. A música tem até uma batidinha legal. Você acha que a música é toda animada, mas quando você vai prestar atenção na letra, ela realmente é muito triste, tá? Mas vamos lá.
Cada um coloca a sua aí. Aqui embaixo, qual sentença melhor explica a seguinte quotation? Nós temos aqui então uma frase, qual é melhor? When approaching diversity, tolerance is the most important requirement. Então, quando aproximar de uma diversidade, a tolerância é o requerimento, né, o requisitado, o mais importante requerimento. Tá? Muito bem. Aqui embaixo eu mostrei para vocês o ranking, tá, sobre o espaço de cada país, a Rússia sendo o maior país, Canadá, depois Estados Unidos, Chile, e Brasil em quinto. E aqui embaixo já é em população, e aí mudou um pouquinho. Então você tem China, Índia, União Europeia, Estados Unidos e Indonésia para chegar no Brasil em sexto. E vocês tinham que marcar as informações aqui. São 5. A letra D, a E, a G, a H e a J. Na D, Brazil is not as large as China. O Brasil não é tão grande quanto a China, isso mesmo. A E, Algeria is not nearly as large as Russia. A Argélia não é tão grande quanto a Rússia. Na G, the USA is most as large as Canada. Os Estados Unidos é quase tão grande quanto o Canadá, isso é verdade. H, China is the most populous country in the world. Então, a China é o país mais populoso no mundo, isso é mesmo. E na J, Bangladesh is less populous than Pakistan. Então, Bangladesh é menos populoso do que o Paquistão. Verdade, isso mesmo. Marcando essas 5 opções aí. E aqui embaixo, de acordo com o texto e as imagens, tinha que colocar aí a informação. Vamos lá, as informações. The scenarios go to show that there are moments when we feel part of a dominant group that allows us to have power and privilege, and moments we feel part of a non-dominant group, thus experience discrimination and oppression. E aí está falando que o cenário vai mostrar que existem momentos quando nós nos sentimos parte de um grupo dominante que permite nos ter poder e privilégio, e outros momentos que nos faz sentir parte de um grupo não dominante, e aí a gente tem a experiência de passar por discriminação e opressão. Like a bird on a tree, I'm just sitting